A paz do Senhor Jesus, abençoados. Hoje nós estaremos finalizando a revista O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. Estaremos estudando a última lição, a lição 13, cujo tema é o destino final dos mortos. Essa lição, cujo tema é o destino final dos mortos, ela tem como texto áureo: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. A verdade prática: os salvos que morreram em Cristo aguardam a ressurreição no céu, e os ímpios a esperam no Hades em sofrimento indizível. A leitura bíblica em classe está em Lucas 16, do verso 19 ao 26, que está escrito assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães viam lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. É difícil falar sobre morte, né? Porque o homem não foi feito para morrer. O homem foi criado por Deus para viver eternamente. Mas em virtude do pecado, essa ligação se rompeu. Então, o homem morreu espiritualmente, o homem se afastou de Deus. Com isso, a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. E ao longo das nossas vidas, nós passamos a tentar de várias formas, através de uma boa alimentação, através de exercícios físicos, de vitaminas, a gente tenta prolongar o nosso tempo aqui na Terra. Mas nós precisamos entender que todos, ou quase todos, porque alguns serão arrebatados antes da morte, né? Mas muitos de nós estaremos ou já estamos passando pelo processo de morte física. Talvez você não tenha mais a mesma visão apurada que tinha alguns anos atrás. Talvez a sua vista já está começando a ficar embaçada, está como eu, não enxerga sem óculos. Talvez a tua pele também já não seja mais como antes.
Eu reparo a minha pele, que antes a pele da minha mão era lisinha. Hoje, já com 50 anos, eu vejo que ela já está começando a ficar enrugada. Então, esse processo está acontecendo comigo. Esse processo está acontecendo com muitas pessoas. Muitos já não podem mais comer aquilo que comia antes, porque a alimentação que tinha antes, hoje, o seu organismo já não suporta, não aguenta, te faz mal. Muitos estão perdendo a audição. Muitos já não têm mais o fôlego de correr, de pular, de gritar. Muitos já estão assim, sem essa condição, sem esse preparo de se exercitar, de correr, de falar, de gritar. Então a gente vai passando por um processo em que a gente vai perdendo a força, a gente vai perdendo o fôlego. Se a gente pegar uma foto, muitos de nós, de 20 anos atrás, e comparar com agora, a gente vai ver que muitos de nós já estamos passando por esse processo de morte física. Mas a palavra do Senhor nos garante que não será vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. A palavra do Senhor fala em João 3,3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,5 diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A gente vê aí uma união da palavra, da água e do Espírito. Quando há essa junção, a luz se manifesta, a vida se manifesta em nós. Assim como a gente vai ver no livro de Gênesis, no princípio, no primeiro capítulo, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, quando o Espírito e a palavra, o Espírito e a água se uniram, houve a manifestação da luz. E depois que a manifestação da luz, é que a gente pode ver aquilo que está sujo, aquilo que está fora do lugar, aquilo que está danificado, aquilo que precisa ser restaurado. Só através da luz que a gente pode ver essas coisas. E muitos de nós temos muitas coisas a ser restaurado, porque esse corpo, ele está sendo danificado, ele está passando por um processo de morte física. Mas a partir do novo nascimento, o nosso espírito é vivificado, o nosso espírito é renovado, o nosso espírito é fortalecido. O novo nascimento é o ponto principal do cristianismo, pois é o ponto de partida do crente em direção ao céu. É a plataforma de lançamento às moradas eternas. O céu é somente para quem nasce na família de Cristo. E a gente tem que observar como é importante nós falarmos hoje sobre nascer do alto, pois a humanidade ela está em decadência, a igreja está em decadência, está em queda, e é perigoso porque muitas vezes essa queda não é percebida. Porque a sensação que se tem é de liberdade, a sensação que se tem é que eu posso tudo, a sensação que se tem é que agora eu estou conquistando, agora eu estou atingindo os meus propósitos. Mas se você parar para perguntar um paraquedista qual é a sensação que ele tem ao pular, provavelmente ele vai falar que é o maior prazer da vida. Mas, embora seja o maior prazer,
está em decadência, está em queda, está caindo. Então, a gente vai olhar para essa situação e não ignorar os ardis de Satanás, porque muitos ignoram os ardis de Satanás, a sua astúcia de fazer com que muitos que estão em queda se sintam livres, achem que estão vivendo o melhor momento da vida, estão em liberdade, e é aí que está o perigo. Há um tempo atrás, algumas ministrações que eu fiz, eu falei algo que algumas pessoas ficaram impactadas. Eu disse que seria bom que cada um de nós experimentássemos pelo menos 30 segundos do inferno, porque nós íamos querer voltar adorando a Deus como nós nunca adoramos, temer a Deus como nós nunca tememos, nos posicionar diante de Deus como nunca nos posicionamos. Então, eu acho que essa situação, ela deveria acontecer, ela poderia acontecer para que nós pudéssemos nos tornar cristãos melhores. Qual a diferença de um morto para o outro? O estado de putrefação. A Bíblia nos dá 3 exemplos. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e a morte de Lázaro. A filha de Jairo, quando Jesus chegou, ela tinha acabado de morrer. Então, o seu corpo, creio que ainda estava quente, o seu corpo ainda não estava enrijecido, diferente do filho da viúva de Naim, que já tinha um tempo maior, que já devia estar com o seu corpo gelado, um corpo enrijecido, e a morte de Lázaro, que já estava há 4 dias e que cheirava mal. Agora, a gente fazendo uma ilustração para a morte espiritual ela começa pela frieza. Quando você toca no morto, ele está frio. O morto espiritual fala de tudo, mas dificilmente fala da palavra de Deus. Dificilmente fala da palavra de Deus, por quê? Porque não tem o hábito de ler, não tem o hábito de meditar na palavra, não tem o contato com ela. Muitos têm dificuldade de orar, porque não tem tempo para se relacionar com Deus. E essas pessoas vão esfriando espiritualmente. Elas vão esfriando e vão se afastando de Deus, até que chega um momento que verdadeiramente ela está totalmente adormecida, morta espiritualmente. Uns usam maquiagens que disfarçam até bem. As pessoas não percebem, mas Deus, ele vê todas as coisas. Outras já está tão envolvida com o pecado que o modo de falar, o modo de vestir, a sua postura já cheira mal. E quando a gente vai observar Salmo 42, verso 1 diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A gente vê essa comparação com a corça, porque a corça, quando ela fica muito tempo longe da água, quando ela começa a se desidratar, ela começa a exalar um odor. E esse odor começa a atrair os predadores. E quando ela percebe isso, embora ela tenha um olfato muito apurado, ela sente o cheiro das águas à distância. E quando ela percebe que a vida dela está em risco, ela começa a pular, ela começa a gritar, ela começa a desejar de uma forma muito forte a água. Porque ao se banhar, aquele cheiro, aquele odor, ele sai e isso faz com que os predadores também percam o cheiro dela, né? Então ela consegue escapar de ser uma presa. Nós
necessitamos da palavra de Deus. Nós precisamos nos lavar da palavra de Deus, porque senão nós vamos começar a exalar esse cheiro e o predador, o inimigo das nossas almas, não nos perdoa. Não nos perdoa. A palavra do Senhor fala em Salmos 9, verso 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. 2 Tessalonicenses 1, verso 8 e 9, diz assim, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo eterno, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Isto é, o Senhor punirá eternamente todos aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho. Precisamos estar focados. Sabemos que nós vamos passar por esse processo da morte física, mas sabemos que ao nascer de novo, nós abrimos a porta para a salvação. Então nós precisamos nos agarrar, nos apegar a Deus, para que depois esse destino que nós vamos viver seja o melhor possível, que nós possamos estar na presença de Deus, desfrutando da gloriosa e poderosa presença do Senhor, porque é hoje, é agora que você começa a dar direção para o seu destino. E qual é a posição que você está tendo? Precisamos pensar sobre isso. O primeiro tópico dessa lição é o estado intermediário. O estado intermediário. Chama-se de estado intermediário o intervalo entre a morte física e a ressurreição. O objetivo da Bíblia não é ficar falando desse estado intermediário dos mortos, mas que nesta vida, o homem venha a se arrepender para que ele passe da morte para a vida eterna. Existem dois caminhos e nós é que escolhemos qual caminho, nós é que decidimos qual caminho que nós vamos trilhar, se é o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Jesus, ele é a porta, Jesus é a nossa salvação, ele é o caminho. Embora a Bíblia não trate com detalhes sobre isso, mas ela dá alguma noção a respeito disso. Tanto o Sheol como o Hades, ambas designam o lugar para onde, nos tempos do Antigo Testamento, iam todos após a morte. Tanto os justos como os ímpios, eles iam para o Hades. E ali havia uma divisão, onde ficavam os justos, onde ficavam os ímpios. E no meio havia uma separação, um abismo intransponível. Todos ali estavam em plena consciência. Todos ali tinham noção daquilo que estava acontecendo, porque o justo estava no lugar de consolo, estava no lugar de paz, e o ímpio, o injusto, estava no lugar de tormento, de sofrimento, e eles viam, percebiam, eles sentiam isso. E se você está passando por um sofrimento, passando por dor, se você está passando por consolo, se você está passando por paz, é porque há consciência nisso. Então, tanto o Hades como o Sheol, eles tinham uma conotação relacionada a inferno. A palavra estava direcionada ao inferno. Muitas passagens, embora tenha
outros significados, muitas passagens, quando se fala de Sheol e Hades, está relacionado a inferno. Mas esse inferno não é o estado final do inferno. O estado final do inferno, nós vamos ver Geena, lago de fogo, onde em Apocalipse 20, 14, se eu não me engano, diz que tanto a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Então, qual é a diferença do Hades e do Geena? O Hades é tipo uma antessala do inferno, onde antes da ressurreição, ou seja, antes do trono branco, antes do julgamento final, os mortos que morreram sem Cristo irão para lá. Após o julgamento final, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. E o paraíso? Paraíso foi usado pelos tradutores da Septuaginta, que significa jardim do Éden, ou seja, lugar de delícia, um lugar de desfrutar da presença de Deus e de suas maravilhas. Foi para isso que Deus criou o homem, para que você pudesse desfrutar da presença dele, pudesse desfrutar das maravilhas dele. Então, nós temos um exemplo da Bíblia, o que aconteceu com Adão e com Eva. Nós temos exemplos que nós podemos aprender com os erros dos outros e não cometermos esses erros. Então, está nas tuas mãos, a palavra muitas vezes está sendo pregada para você. Você está sendo muitas vezes despertado. Não cometa os erros que os nossos antepassados cometeram e que trouxe uma consequência ruim para eles. Nós podemos seguir os bons exemplos, nós podemos seguir a palavra de Deus que nos direciona a caminhos melhores. Nós podemos nos santificar a cada dia, nós podemos tomar a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, para que nós possamos, desde já, preparar o caminho para as mansões celestiais. Isso depende só de mim, isso depende de você, irmão. O segundo tópico dessa lição é a situação dos mortos, o estado intermediário dos salvos. A nossa esperança e o nosso consolo é que quando morremos com Cristo, nós ficamos aguardando a redenção do nosso corpo, assim como o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 8, verso 10, 11 e 23. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que está escrito? Romanos 8, verso 10, 11 e o 23. Diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. 23 diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a gente vai observar que o apóstolo Paulo, ele estava tão convicto de que o espírito do crente, a sua personalidade, o seu ser, a sua consciência, encontra-se com Deus a partir do momento da morte, que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em Filipenses 1, verso 23, ele diz assim: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é
incomparavelmente melhor. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo também ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 35 ao 58, ele afirma que o corpo que nós deixamos no cemitério é como uma semente que espera para a colheita. Sabemos que nós viemos do pó, ao pó voltaremos, mas temos essa convicção que o apóstolo Paulo nos direciona a nós guardarmos dentro do nosso coração, a termos esse entendimento que no momento que o Senhor nos chamar, nós teremos esse corpo glorificado, nós ressuscitaremos. Então, que isso seja a nossa esperança, que tenhamos essa convicção, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, que você não perca a esperança, que você persevere, que você lute a cada dia e não perca essa esperança de estar aos braços do Pai, que quando nós morrermos, a partir do momento da morte, nós já estaremos com Ele. O estado intermediário dos ímpios é difícil, né? Porque eles continuam no mesmo lugar. A palavra do Senhor fala que antes, no Antigo Testamento, antes da ressurreição de Jesus, os ímpios e os justos iam para o Hades. Mas Jesus, ao morrer, ele desceu às partes mais baixas, como a gente vai ver em Efésios 4, verso 8 ao 10. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, o Hades, e que ele pregou aos espíritos aprisionados. Mas ele não pregou para a salvação. Ele foi lá pregar aquilo que já era promessa de Deus, que a redenção de Deus estava sendo cumprida ali naquele momento. Jesus, quando ele se fez homem, ele passou por todo o processo, mas ali, no lugar dos mortos, ali no Hades, a morte não pôde detê-lo, porque Jesus, ele venceu o pecado. Ele nunca pecou e por ele nunca ter pecado, ele venceu a morte. E ali, ele levou cativo o cativeiro. Aqueles que eram justos, aqueles que eram salvos ali, eles foram trasladados com o Senhor, eles foram levados com o Senhor para os céus. E hoje, o justo, ao morrer, ele não vai para o seio de Abraão, ele não vai para o lugar ali do Hades, lugar dos mortos, ele já vai para o paraíso. Mas os ímpios não, os ímpios eles continuam ali naquela antessala do inferno, num lugar fixo, conscientes e separados de Deus. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4 e o verso 9 diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Verso 9: assim sabe o Senhor livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deus sabe livrar os piedosos. Piedoso quer dizer aquele que quer agradar a Deus em tudo e em todo momento. Você tem sido assim? Você tem querido agradar a Deus em tudo e em todo momento?
Será que a minha vida tem sido assim? Amados, nós não podemos brincar. Nós não podemos ficar vivendo como se a gente fosse viver mais 100 anos. Isso não vai acontecer. Desde já, nós precisamos já nos preparar. Preparar porque o nosso corpo está envelhecendo. A nossa força, ela está indo embora. Mas nós precisamos a força física, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, nós precisamos nos prepararmos através da oração, através do jejum, através da palavra, através da comunhão com Deus, de um relacionamento mais íntimo com Deus, porque muitos acreditam que estão salvos, porque pregam, muitos são curados, muitos são salvos, muitos são libertos. Mas a palavra do Senhor fala, o Senhor mesmo fala que muitos chegarão para Ele falando assim: Senhor, em Teu nome eu preguei, eu fiz maravilhas, em Teu nome. O Senhor vai falar: não vos conheço. E essa passagem que fala de conhecer, ela fala de intimidade profunda. Você tem tido intimidade profunda com Deus? Você tem buscado essa intimidade profunda com Deus? Ou será que você corre o risco de um dia o Senhor chegar para você e falar: não vos conheço? Eu tenho que me preocupar, você tem que se preocupar. Agora, o que eu faço a partir do momento que eu tenho consciência de que eu preciso melhorar, de que eu preciso fazer algo? Será que eu faço? Ou eu fico só, não, eu sei que eu estou falhando com Deus, não, eu sei que eu preciso melhorar com Deus, mas continua precisando melhorar, continua precisando fazer e não faz. Então chegou o momento de você se despertar, de eu me despertar, de todos nós como igreja nos despertarmos. Chegou o momento de nós tomarmos uma posição e termos a atitude: não, eu preciso mudar, eu vou mudar, porque eu não quero ir para esse lugar. Eu não quero ir para o lugar em que os ímpios estão agora, depois de morto. Eu quero ir para o paraíso, eu quero ir para a presença de Deus, eu quero sentir do Teu amor, eu quero sentir da Tua graça, eu quero sentir a paz, eu quero sentir a presença, eu quero poder olhar o Senhor face a face, eu quero poder desfrutar de tudo aquilo que a palavra dEle diz que eu tenho esse direito de desfrutar. Mas para isso, a palavra do Senhor fala que nós temos os nossos deveres de cumprir. Agora nós vamos para o terceiro e último tópico, o destino final dos mortos, o estado final dos salvos. Nós temos o consolo da bênção eterna, nós temos o consolo de vivermos toda uma eternidade com o Senhor, pois nós estaremos para sempre com Ele, a palavra do Senhor diz. Nós ganharemos novos corpos, nós desfrutaremos das bodas do Cordeiro, nós reinaremos com Ele, nós viveremos na Nova Jerusalém. Quantas coisas maravilhosas, quantas coisas tremendas, grandiosas o Senhor tem prometido para aqueles que forem fiéis. Então permaneça fiel, ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Ser fiel na dor, no sofrimento, na alegria, ser fiel no martírio, ser fiel em todos os momentos. Esse é o desejo de Deus para nós, para que nós possamos desfrutar dessas bênçãos eternas que Ele tem para nós. Os salvos viverão numa cidade que tem fundamentos da qual
o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, do verso 8 ao 10, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Verso 16: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O Senhor preparou uma cidade para você. Deus preparou uma cidade para mim. Deus nos chama para reinarmos com Ele, para desfrutarmos de todas as maravilhas, de todas as bênçãos que Adão desprezou lá no Éden. Não seja como Adão, não sejamos como Adão, não venhamos desprezar essas maravilhas que o Senhor tem para os salvos. E o estado final dos ímpios, a palavra de Deus descreve o estado final dos ímpios como algo terrível e que supera a imaginação do homem. É isso que você quer para a sua vida? Não é. O estado é definido como trevas exteriores, lugar de choro e de ranger de dentes, fornalha acesa, lago de fogo, sofrer. Ninguém gosta de sofrer, irmãos. A gente já passa por sofrimentos aqui nessa terra, às vezes sofrimentos momentâneos, às vezes um período um pouco mais longo, mas momentâneos, e a gente às vezes não suporta. Imagina passar uma eternidade. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, não para nós. Mas em virtude do homem ser rebelde, o homem está escolhendo ir para o mesmo lugar. Mas que nós venhamos ter essa consciência de que este lugar não foi feito para mim, este lugar não foi feito para você. Deus, Ele tem coisas maiores, melhores para mim e para você, que nós possamos nos apegar a isso, que nós possamos viver da melhor maneira que nós possamos, para poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim, para que Deus tem para você, porque Ele tem coisas maravilhosas. Então se agarre nisso, busque de todo o coração ser um filho, ser uma filha que agrade o coração do Pai, porque Ele em todo o tempo, Ele está com as mãos estendidas para nos acolher, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos abençoar e para nos conduzir a viver uma eternidade com Ele. Amém? Que essa palavra possa despertar a sua vida, despertar a minha vida, e que assim nós não venhamos ficar protelando: eu preciso mudar, eu vou mudar. Não, que a partir de agora nós comecemos a mudar, porque Deus, Ele espera isso de mim. Deus, Ele permanece fiel e deseja que você também sejamos fiéis a Ele. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te glorificar, Te bendizer, Te render graças, Senhor, porque estamos aqui falando da Tua palavra, estamos aqui, Deus, com o intuito de despertar cada ouvinte a viver uma vida abençoada diante do Senhor, sabendo que existe um destino final dos mortos, mas isso nós traçamos agora em vida, e eu creio que aqueles que são chamados pelo Senhor, aqueles que ouvem a Tua voz, jamais desejarão participar desse lugar terrível que é o Hades, que é o inferno, que é o lago de fogo, enxofre, porque
O Senhor chamou um povo, o Senhor escolheu um povo para desfrutar da graça, da unção, do poder, do amor, da essência do Senhor, das coisas maravilhosas que vêm do Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis, que o Senhor nos ajude, Deus, a superar, Deus, as barreiras, a nos desviar, Deus, das pedras de tropeço, dos caminhos maus, mas que possamos estar segurando as Tuas mãos, ó Pai, e não largar de jeito nenhum, independente da circunstância que estivermos vivendo, que estejamos segurando as Tuas mãos, sabendo que o Senhor não desampara aqueles que Te buscam. É como uma criança que, ao atravessar a rua, ela segura na mão do pai, ela não olha para ver se vem carro, porque ela confia que segurando nas mãos do pai ela está protegida. Assim estamos nós, ó Deus, assim estaremos nós, segurando as Tuas mãos, Senhor, não olhando para as dificuldades, não olhando para os problemas, mas acreditando que juntos, Senhor, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor estará nos fortalecendo, o Senhor estará nos guardando de todo intento de Satanás. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Colocamos, Pai, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos propósitos nas Tuas mãos. E que as promessas do Senhor, Deus, venham se cumprir nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos cubra com Teu sangue, nos guarde hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.